Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma terça-feira de reflexão, de leitura comunitária do Evangelho de Marcos. Vamos dar continuidade àquilo que nós demos início na semana passada. Vocês estão tudo felizinho, né? Eu não falei nada, mano. Eu também não. Eu só estou introduzindo o bate-papo de irmãos, hoje, cumprimentando os irmãos. É isso, né? Sejam bem-vindos. Vamos hoje, de fato, adentrar ao texto do Evangelho Por favor, de Marcos, que eu já estava ficando desviado. Você fez uma live semana inteira passada sem ler o foi texto. só introdução, né? Olha, Gente. Não, mas nós lemos. Se você prestar atenção, o versículo 1 foi citado algumas vezes. olha, na íntegra. Na íntegra. Não, Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Nossa, mensagem falamos- subliminar agora vocês estão falamos- pregando aqui na igreja? Mas citamos Cesareia de Filipe, capítulo Calma, 8. Dá boa noite pra você. Calma, boa noite. Vamos dar continuidade ao final. Eu vou. Boa noite, Renato. Toca pro Renato e olha. Eles estão bagunçando, gente, porque eu falei boa noite, Wagner, e apontei pro Renato aqui, né? Eu errei mesmo. Mas vai lá, Fernandinho. Boa noite. A gente tá dando risada aqui porque, gente, se vocês verem os bastidores disso aqui, tem o Lucas ali, que ele fica fazendo cada palhaçada. Ele sobe na mesa, ele corre, ele dá cambalhota. Olha lá. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Como é bom estar com vocês aqui nessa noite. Como é bom estar com você. Oh, maravilha. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Vamos aí para mais um comentário. Nossos irmãos aqui estão com um som da chocarrice, mas graças a Deus por estar aqui com você hoje. E espero que a gente tenha uma boa leitura. Agora que eu tô percebendo ali, ó, atrás do Renato tem um teclado Roland ali. Cara, é o seguinte, se a Roland quiser patrocinar a gente, né? Roland Brasil, A gente põe aqui atrás. a gente põe aqui, né? Eu vou ter que falar, eu não aguentei. Eu não tinha percebido. Mas, ó, parece que o Fernando tá de bermuda, não parece? É verdade. É verdade, olha lá. Ô, Fernando, coloca a calça, caramba. Olha lá. Não, fica em pé, ó, Parece é calça. mesmo. É que Não, eu tô de calça. Camuflou. Se tivesse de bermuda, ia pecado no púlpito. Eu olhei, cara, ali e falei, o Fernando tá de bermuda lá, por causa da sombra da mesa, olha lá. Não, tem nada de sombra na mesa, não. É que eu tô parecendo com. Eu sou a extensão do cenário. Mas é isso, gente. Vamos lá. Bora. É isso aí. Oremos. Ora, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder ler a sua palavra, amém. meditar na sua palavra. E eu peço a Ti, Senhor, que à medida que formos lendo, conversando, falando, o Teu Espírito toque nos nossos corações. Amém. E possamos, Senhor, crescer, se desenvolver. Por meio, Senhor, dessa leitura, Pai. Abençoe a todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco, que estarão conosco, que vão acompanhar o estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, Wagner? Bom, Wagner. Opa, aí o resumo ou vai pro texto Sério? direto? Não precisa de resumo. Vamos pro Precisa. texto. Só um pano de pano. O que Pano nós de fizemos fundo? sexta-feira passada, vai? Nossa. No nosso último podcast. Ok, nós falamos então do Evangelho de Marcos, mas numa visão panorâmica, introdutória. Maravilha. Certo? Falamos do Marquinho, que era amigo de Pedro, que era amigo de Paulo, certo? Era amigo do Barnabé. Do Barnabé. Pô, assim, esquecer. com o Barnabé era parceria Barnabé mesmo, era o pai né? dele na Falamos de datação, né? Que quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Falamos disso daí, que assim, é pouco relevante para a questão comunitária, prática, de edificação. Mas nós falamos de algumas coisas que envolvem teologia, falamos do termo dos evangelhos sinóticos, que se harmonizam,
falamos do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do resumo. Pô, adoro Marcos, cara. Gosto de Marcos. Wagner. Marcos Wagner entrou isso aí também. Maravilha. É um evangelho tiro rápido, né? Tiro curto, 16 capítulos. Tem uma intencionalidade, apresentar o Cristo, né? Ele trabalha mais com o público romano, e aí quem quiser ouvir um pouquinho mais, volta uma casinha, ó, né? Tá fácil, né? Só voltar no episódio da semana passada, que vai ter mais sobre essa introdução, né? Falamos disso, do termo evangelho, o que é o evangelho, né? O Renato pôs essa bola assim na marca do pênalti e chutou e fez o gol, né? Evangelho era um termo vinculado historicamente a Roma, ao imperador. O imperador tinha os seus evangelhos, no sentido de seus decretos, seus anúncios, as suas boas novas, as boas notícias, entre aspas, né? E os evangelistas, os escritores, se apropriam disso. Falar evangelho hoje, para nós, século XXI, tem nada a ver com Roma. Falou em evangelho hoje, é Jesus. É a boa notícia de Jesus. É a pessoa de Jesus. Mas lá não era bem assim. Então a gente falou tudo isso aí como introdução no primeiro bate-papo nosso, na primeira conversa. Acho que é isso aí, né, manos? Vamos pro texto? Vamos pro texto. Vamos pro texto. Vamos pro texto. Vamos lá. NVI ou qual que é a sua? Viva, ali é Viva, aqui é NVI, e aí... Nova... Aí, ó como ele faz, você viu? Nova, e aí, ó... E essa aí? Essa nova versão do século passado. Nova Almeida atualizada. Olha. Atualizou. Atualizou. Atualizar é pecado, viu? Nova Almeida atualizada. Revisada. Lançada... Ela é... Ih, não lembro, não tô conseguindo enxergar. Meu óculos não tá aqui, tá? Cadê? 2018. 2018. É mais nova do que a sua, tá? Eu acho que você tinha que participar do nosso bate-papo de óculos. Eu gostei do visual de óculos. Eu preciso. Vamos lá. Quem vai ler? O nosso escriba. Então, eu leio. Sempre. Pronto, NVI. Não é lá essas Leiai-vos, coisas, escribas do Senhor. mas... Capítulo 1 do Evangelho de Marcos. João Batista prepara o caminho, né? O subtítulo aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Até aqui tá bom? Acho que para começar tá bom, né? Muito bom.
Então muito vamos bom. lá. O que vocês me dizem? A galera já tá aqui. E aí? E aí, Renato? Versículo 1, João Batista, profeta Isaías, caminho no deserto. O que você tem a dizer disso, meu Renato? Boa pergunta, Batismo de velho. arrependimento. Batismo de água. Que negócio que é esse aí, Fernando? Você tem do Isaías ou eu vou direto pro João Batista? Não, vamos antes. Então vai. Então é sua. É interessante o texto, e aqui eu retomo uma fala do episódio anterior, a respeito do nascimento do Evangelho, do contexto em que esse livro, né, essa mensagem, esse registro, né, é escrito, né? É importante nós pensarmos que essa comunidade, que é uma comunidade carregada de diversidades, ela está definindo coisas, ela está definindo ideias, ela está definindo crenças. Marcos está recuperando memória de quem? De Pedro, memória dos outros apóstolos, discípulos de Jesus. E o texto, ele começa, e aqui a gente poderia dar recorrer ao hebraico, pensar lá no Gênesis e na ideia também de João, né? Esse princípio, né? Esse bereshit que surge aqui no texto, esse princípio. O texto começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Por que o texto remonta essa construção que me parece que dá o sentido de ponto de partida? Por que recuperaram ou se utilizar de um eco da construção de todas as coisas do Gênesis? Justamente com esse objetivo de explicar aos não-judeus de quem se está falando. A explicar aos não-judeus quem é essa boa nova, qual é essa mensagem, o que compreende essa mensagem, quem é o personagem principal dessa mensagem. E então ele vai dizer, olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é esse princípio, ele é esse início, ele é essa origem. Se vocês têm que entender alguma coisa, como ouvintes da boa notícia que eu trago, então eu remonto o início de todas as coisas, e começa por ele. E aqui, lembrando dessa questão do público que você está dizendo, eu acho que ajuda a reforçar pelo fato, acho que foi o Wagner que comentou no episódio anterior, pelo fato dele abrir mão de genealogia. Exato. Então, quando ele não vem descrevendo da linhagem de Jesus, filho de não sei quem, Adão, não sei quem, ele já demonstra que o público que está ouvindo não é necessário demonstrar da onde Jesus vem, da sua genealogia. É importante dizer quem Jesus é. Exatamente. Não qual é a sua origem. Quem tem importância de origem é o povo judeu. Ou que tenha no meio desse público um público majoritariamente judeu. Origem no sentido de descendência, exatamente. Né? Então não tem essa necessidade genealógica de dizer, olha, Jesus é um judeu, Jesus filho de Davi, e aquela coisa toda. Então ele já vai direto ao ponto, dizendo, olha, nós vamos falar no começo de Cristo, como é que as coisas aconteceram. E é tão interessante que, ao apontar, então, para Jesus como este princípio de todas as coisas, ele vai dizer que que é o princípio, ele é o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos, ele apresenta essa boa notícia, aponta para um homem, para um ser humano, só que logo ele dá um título a esse ser humano. Já começa com títulos, que nós falamos aqui no episódio passado. 2, né? Ele vai dizer Cristo, que é um título. Alguém talvez pense, mas como assim? Cristo não é o nome de Jesus? Não.
O nome de Jesus é Jesus. Cristo é um título dado que indica a questão messiânica de Jesus, né? Mas o ponto é que logo na sequência, esse humano que é apresentado como princípio de todas as coisas, repousa sobre ele a divindade. E essa divindade não é qualquer divindade. Ele não recebeu a iluminação dos deuses. Ele não recebeu a capacitação de um ser que se revelou e deu a ele o poder de transmitir ou retransmitir a interpretação dos deuses. Não é o Hermes aqui da interpretação da hermenêutica, né? Forma alguma. Ele é o Filho de Deus. Isso é maravilhoso, porque coloca então Jesus nesse pano, nessa construção de identidade, nesse mundo carregado de sincretismos, de crenças, cheio de pensamentos que remontam fé, que não é a fé judaica. Marcos está dizendo, olha, princípio do Evangelho, Jesus Cristo, ele é essa boa nova. Mas quem é ele? Eu já começo definindo. Ele é o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus. E você tem essa aplicação para diversas épocas, né? Opa! Porque se você tiver o Messias no tempo de Jesus, era o que eles esperavam. Mas a igreja cristã fez o César virar o Messias na história da igreja. Mas aí está lá o Evangelho para dizer assim, não é ele. Ele não estava no princípio. Não é ele. Ele é o Jesus Cristo. O Filho de Deus não é o divino César, é o Jesus Cristo. Então, você vê que o texto começa a fazer sentido no passar de toda a história. Principalmente por causa da divindade, que é, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, é eterna, né? Então ela faz sentido lá no começo, aqui e posteriormente. E isso é interessantíssimo porque você está falando desse camarada que traz o edito e essas boas novas de forma atemporal. Então você enxerga um Jesus que não é um Messias feito à imagem dele. Nós vamos ter aí dentro do Evangelho isso, até uma das citações o Wagner fez. Quem o povo está dizendo que eu sou? Exatamente. Ou seja, que tipo de Messias estão esperando? E a gente está dizendo, olha, não, ele é o Filho do Homem. E aí o Filho do Homem também que eles estavam esperando era outro, não era o Filho do Homem, o servo sofredor. Não. Então a gente tem uma série de coisas para ser desvendada dentro desse Evangelho que de forma muito sucinta tem nenhum versículo. E cabe um monte de coisa aí dentro. Sim, concordo. Essa harmonização com Deus Criador, né? Com o Criador do Universo, é sensacional, né? Como o Marcos começa, né? Sim. Ele começa a bola muito alta. Ele começa com a régua muito alta. Ele não coloca Jesus numa condição de profeta inspirado por Deus. Ele já coloca Jesus nesse princípio da boa notícia como filho de Deus. E é interessante, né? Você falando, eu pensei no Evangelho de João. O Evangelho de João não é sinótico. Não é sinótico. Mas ele começa por aí também, no princípio, né? Aqui o Marcos também, eu não tinha atentado para isso do Bereshit, no princípio, o princípio do Evangelho, o nascedor do Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova de Jesus Cristo. Não a boa notícia do César, não a boa notícia das religiões romanas, mas princípio, vou começar aqui, relatar essa verdade, essa nova, boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse versículo aqui já é o Marcos, parceiro, gosto do Marcos, cara. Queimando a largada. Queimou. Não Esse Marcos é muito Wagner. Ele é muito Wagner. Cara, é bom, esse cara é bom, mano. Ó, 16 capítulos. O Mateus aqui, ó, mó prolixo, 28. Não, isso que não é só 28, é verdade, depois do Sermão da Montanha. Do nosso Sermão da Montanha, né? De qualquer um também, né? Exato, foi para quase 70. É o curso do Ítalo. Não é o curso do Ítalo com 42 episódios.
que ele ganhou, viu? Ele não comprou, ele Ele está querendo ganhou. dizer isso porque, na verdade, ele comprou, ele deu uma oferta lá. Que bagunça, velho. Mas Mas onde eu parei, eu perdi o fio. Jesus, boas novas, Sim. o princípio do evangelho de Jesus. Aí eu falei que o Marcos queimou a largada, porque você fez essa pergunta no final, na semana passada. O que Marcos quer responder? O que Marcos quer responder? Né? É a resposta que a gente vai encontrar no capítulo 8. Mas a resposta que nós vamos encontrar no relato do evangelho escrito só no capítulo 8, o Marcos já traz aqui no versículo 1. Só que ele não está ainda respondendo a pergunta. Ele está construindo, ele vai construir, ele vai falar das ações, vai falar de alguns ensinos de Jesus para chegar lá no capítulo 8 e anunciar. O Marcos o que dizem os homens que eu sou. O Marcos já ensinava a fazer dissertação aqui, ó. Você faz o resumo depois, a introdução, depois que você terminar a dissertação. Exatamente. Exatamente. Terminou faz agora... o capítulo de introdução. Tá aqui, ó. Né? É isso Tá aí. aqui, ó. Marcos faz isso no Evangelho. E O Evangelho é legal. E é interessante, então, que na sequência do texto vem a fala do Marcos, né? Como está escrito na profecia de Isaías. Ele remonta a profecia de Isaías, né? E não só de Isaías, né? Malaquias e outros textos também, ou Miqueias, se não me engano, né? Malaquias 3. Malaquias 3:1. É. É isso, Malaquias 3:1. E também Êxodo, me parece que tem alguma relação. Referência. Êxodo 23:20, que vai falar a mesma coisa. Então você percebe o eco, essas pistas. Estava caçando Malaquias aqui. Do que Jesus está falando desde o texto do Antigo Testamento. Na verdade, a base que se tem a respeito do Messias é o Antigo Testamento. A Bíblia é o Antigo Testamento. O Evangelho que eles têm aqui é o Antigo Testamento. Mas, na cabeça deles, né, no coração deles, aí Jesus vem e revela, é outra coisa. Então vai dizer, né, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós, aí tem uma questãozinha aí, vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isso é sensacional. Lindo, né? Essa construção. Quem é esse Filho de Deus? Não, pega lá. Quem é Jesus? Ele é o princípio do Evangelho? Então, por que ele é o princípio do Evangelho? Vem aqui, vou começar a contar uma história para vocês. A profecia diz assim: eu envio o meu mensageiro adiante de vocês, a qual preparará o caminho. E surge quem aqui no texto? João Batista. O João Batista. O João Batista. Esse exercício que eu acho legal para a época. A interpretação do texto sagrado do Antigo Testamento, aí tem um apanhado de referências aqui. O escritor ele usa só Isaías, mas vem lá um reflexo de Êxodo, vem um reflexo de Malaquias e o Isaías aqui nesse trecho. O que eu acho legal é o evangelista Marcos e a tradição oral apontar esses textos para a pessoa de João Batista. Eles estão vivendo a interpretação, né? Eles estão preservando também, né? Preservando, porque é posterior. Né? O relato escrito é posterior. Mas eu acho isso muito interessante, porque é muito próximo à apropriação do fato histórico. Eles estão interpretando aqui, o texto de Isaías está falando aqui, é o João Batista. Por que ele está falando do João Batista? Aí nós vamos ler o Evangelho. Por quê? Porque o João que saiu para o deserto. O João que é esse cara excêntrico, que comia gafanhoto e mel silvestre, que se vestia de pelo de camelo e ia para o deserto. Então, é essa voz que clama no deserto. Eu acho legal esse movimento já inicial ali de interpretação. Porque aí depois o Marcos não enfeita muito, né? O pavão já é bonito por si só. Ele não enfeita, ele vai dando...
Ele vai dando umas pinceladas. Essa foi boa. Gente, essa foi boa. Opa. Então, no entanto, aqui, nesse trecho, ele vai falar do João Batista, ele vai falar do batismo, ele vai falar da pomba que desce, ele vai falar da tentação de Jesus em um versículo. Você vai para o outro evangelho, pô, tem uma história, se joga daqui, cai ali, os anjos transformam a pedra em pão, blá, 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 né? Então, o Marcos ele é mais pontual nesse sentido, e eu acho muito interessante isso, a aplicação da interpretação dos textos mais antigos. Você consegue ver essa lógica numa questão prática, né? O cara está vendo a Bíblia se cumprindo no dia a dia. Então, essa lógica ela é importantíssima para o uso da Bíblia, do modo geral. Sim. Porque você não tá jogando sempre para o futuro. Eu acho que o maior equívoco da interpretação bíblica é quando você está lendo o texto e dizendo isso aqui ainda vai acontecer. Isso aqui ainda vai acontecer. Um texto que o Fernando pregou esses dias, da fala de Pedro, ele está dizendo, olha, Deus está derramando o Espírito sobre nós. É uma interpretação do texto do Antigo Testamento. Então você consegue ver dentro da vida e da prática experimentada aquilo que Deus está fazendo e que você enxerga no texto bíblico. Isso eu acho que é a forma mais linda de saber usar o texto bíblico. Em vez de você ficar buscando um futuro distante para encaixar isso aqui, você mostra agora, fala, isso aqui acontece agora. Sim. Como a gente aplica o texto o tempo inteiro, olha, isso aqui serve para hoje. De que forma? Assim, ó. E é interessante... Isso que é Apocalipse para hoje, né? A ideia de ler o negócio para hoje. Para hoje, só pra lá não é para jogar no além, forma futurista. Futuro, não. É interessante que o texto vai falar de João Batista, né? E essa voz que clama do deserto. E eu tava lendo e fazendo uma comparação desse texto que ele cita de Isaías. E me parece que o texto utilizado aqui por Marcos, a citação que ele faz... É a partir da tradução grega da Septuaginta. E a gente já explicou isso aqui, o que é a tradução grega da Septuaginta. Você que não sabe o que é, vá lá na nossa série sobre o Sermão da Montanha, assista todos os episódios, que lá a gente explica. Está lá no meio. Está lá no meio. Você vai ter que assistir e vai ter que curtir e dar like. Se você não fez isso ainda, eu não vou falar mais. Parem. Não prego mais hoje. Mas brincadeiras à parte, o texto a leitura que se faz, me parece que tem mais relação com tem a relação com a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução dos 70, do folclore, do mito dos 70 anciãos, ou 72, que estão reunidos para traduzir a Bíblia hebraica para a Bíblia grega, por Alexandre, sendo ele detentor de uma das maiores bibliotecas na época. Ele queria que as pessoas falassem na língua dele, não que ele falasse na língua dos outros. Então, ele está lá com os judeus, na cidade, lendo lá o texto. Então, eu quero que esse povo leia o texto, é na minha língua. Não é na língua dos outros, não, é na minha língua. Todo mundo tinha que falar a língua do imperador. Então, esse é um dos motivos porque que a tradução acontece. Mas, então, essa tradução que acontece, esse texto está dessa forma que a gente leu aqui. Voz que clama do deserto, versículo 3. Só que na tradução hebraica, que é a tradução comum, massorética, consta lá o seguinte: voz que pede via, ou que uma via seja aberta. Voz que pede que uma via seja aberta no deserto. Não é? E aí eu fiquei pensando comigo, cara, isso faz muito sentido. Não é retirar de uma realidade e transferir para outra realidade. É do meio das experiências e do meio da vida que surge essa voz profética de João o Batista, anunciando aquilo que seria a mudança de chave histórica para a humanidade. Não só a boa notícia, mas como a pessoa. Ou não só a pessoa, como a boa notícia, até porque as duas coisas são a mesma coisa, né? Então, quando você pensa nessa proposta do texto massorético, olha, voz que
pede que uma via seja aberta no deserto, lá no meio do deserto, e aí você tem o João surgindo do meio do deserto, é esse movimento profético acontecendo no meio do caos e da confusão, que surge uma voz apontando para o Messias, coisa que, obviamente, o povo hebreu no deserto não conseguiu compreender todas as vezes que Deus falava com eles e eles tinham seus ouvidos tampados. Isso é sensacional, né? Demais, demais. É a mesma lógica, quase a mesma lógica de Mateus, né? Que ela sai dos centros religiosos, né? É uma ocasião em que a voz está acontecendo fora do sacerdócio, né? Mesmo que ele tenha uma linhagem, né, por ser filho de Zacarias, né? Sim. Mas ele está fora daquele movimento religioso que acontece. Então, para legitimar uma igreja que nasce fora do centro judaico, você também tem essa voz que mostra, está dizendo, olha, a coisa está acontecendo fora. Não tem ninguém detendo Deus e dizendo, olha, nós prendemos Deus e ele só se manifesta aqui, ó. Não, ela nasce dentro das adversidades de qualquer região que seja ela um deserto, que seja ela um deserto dentro da cidade, que seja o que quer que aconteça. Sim. Há uma passagem, né, da manifestação do Espírito acontecendo. Cria-se uma via de E acesso, eles estão percebendo isso, né? É legal porque o cara tá olhando e está percebendo. Olha, tem alguma coisa acontecendo. Quem é essa voz, né? É muito legal. Enquanto você falava, me ocorreu que, inclusive, dentro da sinagoga, tinha sopro de Deus também. Exatamente. Porque às vezes a gente demoniza, mas não. Sopra. O sopro vai... O Nicodemos. O Nicodemos não vai aparecer em Marcos. Não vai falar da série, Não vai. Não vou, eu não ia. Agora você fez eu lembrar. Ai, Jesus. Agora você fez eu lembrar. Segura ele. Agora você fez eu lembrar. É um dos melhores episódios da série. Só vou falar isso. É isso aí. Tá bom. Mas o Nicodemos sente esse sopro de dentro da sinagoga. Mas é interessante ouvir isso, né? Porque o sopro do Espírito está lá no deserto. Está lá preparando o caminho, anunciando que vai vir um maior do que eu. Né? Então, é o que vem posteriormente aqui no texto. Né? A gente bateu aí nos profetas e agora aparece a figura, de fato, do João Batista, no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Opa, aí temos um negocinho aí bacana. Jeová E esse João Batista, Renato? O João Batista é uma benção. O João Batista era crente, né? Doido. Doido. No The Chosen é legal pra você ver. A ideia do primo de Jesus. Vi, mano. Parei na primeira ele ainda. É sensacional, meu. Sensacional ele lá. Eu acho que tem algumas coisas do Batista que é meio que deixado de lado, né? Eu acho que às vezes o Batista fica meio parado. Para em Jesus, parece, né? Não Batista dos nossos irmãos da Igreja Batista, não, tá? Pelo amor de Deus. O João do nosso contexto aqui, né? O João Batista, ele é um cara muito interessante, né? Agora ri, Wagner, vai. Não, vou rir não, tô segurando, o cara segura. Ex-gordo, né? Nem gordo. Fazendo bullying eu não podia perder a piada. Você deixou a bola quicando, né? O Batista, nossa. Não é isso aí, né? Bicho, é um groselha mesmo. Então, você tem o Batista como um cara muito poderoso, né? Yeah. E o que é mais legal no Batista é que você não vê o João fazendo atos extraordinários. Você não tem relatos do João curando, fazendo outra coisa. Ele é essa voz. Mas ele é um líder religioso em potencial. Ele arrasta gente em volta dele, ele tem discípulo. Ele não é um cara solitário como parece, uma voz que clama no deserto. Parece um cara sozinho, abandonado, largado lá, que vem todo descabelado, né? Dá a impressão, né? Sem roupa direito, uma coisa meio... Mas ele é um cara, ele é descrito com essas características, mas ele é um cara que ele movimenta, desde esse momento do início de Marcos, até Atos dos Apóstolos.
Tem lugares que Paulo chega para pregar e eles falam assim, a gente só sabe do batismo de João. O evangelho que o João pregava, se eu posso assim dizer, ou a mensagem que João pregava, ela foi adiante. Sim. E ela não foi adiante dependendo de Jesus Cristo somente. Ela foi adiante a partir da mensagem que ele mesmo trouxe. Porque eu vou dizer, eu mesmo, eu tenho essa noção que o João era só a vozinha mesmo. Eu não olho para ele como um líder religioso, um líder judeu que fez um estardalhaço no seu tempo, que movimentou muita gente. E a gente olha para o João e diz, o João está ali. E o ministério dele acabou quando Jesus veio, porque ele era a voz que anunciava Jesus. Beleza, ele era isso mesmo, mas a mensagem dele e o jeito que ele falava e todo o movimento que ele causou fez com que as pessoas levassem adiante essa mensagem. E por que não dizer pessoas que talvez não aceitaram Jesus como Messias, mesmo dizendo ele que Jesus era o Messias. Uhum. E dizendo, segundo a narrativa que a gente vai seguir lendo. Então, eu consigo perceber uma coisa interessante no João, que ele era um cara tremendamente influente na sociedade que ele estava. Sim. Nas pessoas, claro, pessoas pobres que estão ali à sua volta. Ele foi um cara, exatamente. E ele movimentou a ponto dos caras querer matar ele de todo jeito. E mataram. No final mataram. E prenderam ele primeiro, né? Claro que os caras faziam só para ver como é que a população ia se comportar, que efeito que teria, para depois terminar e matar de vez. Então, mas o que é muito interessante e que eu fiquei muito assim, sem entender muito, é que ele chegou nessa grandeza sem fazer estardalhaço na questão de coisas extraordinárias. Ele não saía com a sombra curando, ele não foi aquele cara que levaram o lenço dele e curou, ele não fez isso, mas ele teve um alcance que os discípulos dele se tornaram discípulos de Jesus. Ele é o fato novo, né? Ele foi um cara que veio na mesma perspectiva dos profetas, falando de uma forma que parece, pelo texto, grosseira, chamando todo mundo de raça de víboras. Porque no texto dos evangelhos, a raça de víboras, nos outros evangelhos, acho que Lucas, raça de víboras tem o nome lá, saduceus e fariseus. Aqui não tem. Uhum. Raça de víbora é raça de víbora. Então quem está me ouvindo, que tem que se arrepender, é a raça de víbora. Então você vê um cara com um palavreado duro sendo aceito, né? Então você vê uma manifestação do Espírito Santo de uma forma distinta, porque a gente olha Jesus e a gente vê Jesus em outra perspectiva. Dependendo da forma que ele é descrito na passagem, você vê um Jesus mais alegre, você vê um Jesus mais acolhedor, mas você vê um João com a marreta na mão mesmo. E que quem quer vir para porrada, parece, não é que ele está bravo, brigando. Vocês têm que se arrepender pela perspectiva do texto. Mas o cara vai adiante. Então, eu acho que é mais do que... Exatamente, ele peita todo mundo. Ele não vai me matar, mas eu não vou ficar quieto. É muito interessante a figura do João, porque eu nunca olhei para João como algum... Parece que é uma coisa tão breve, né? Ele chega, batiza Jesus e morre e desaparece. E parece que o próximo episódio é uma cabeça numa bandeja. Exatamente. E é interessante, né? Que ele surge com o tema batismo. E o evangelista, o autor, né, na narrativa, que ele insere o tema batismo com uma leveza tão grande, porque um leitor mais atento vai dizer assim, ora, mas não é só batizar só... Esse negócio de batismo não é só a partir de Jesus, né? Não é só em Jesus. Não, o João já estava batizando. Sim. Porque justamente o batismo não é uma experiência do cristianismo. Não. O batismo é uma experiência judaica que, inclusive, até hoje o pessoal batiza e faz processos de purificação e daí por diante. Mas João apresenta o batismo associado não somente a ele ser um fato novo, mas ele traz consigo o fato novo. Se o batismo era um processo de inicialização, ele coloca agora o batismo como esse caminho que dá sentido a essa
nova maneira de se viver a religiosidade. E que caminho que é esse? O caminho, ele vai dizer aqui. Apareceu no deserto, pregando batismo do quê? Arrependimento. Mas rapidão, antes do arrependimento. Calma, Você vai chegar no arrependimento, segura o arrependimento. O movimento gerado a partir de João Batista não tem iniciação de batismo. Não tem. Isso a igreja cria posteriormente, a partir de Jesus. O movimento que o João está criando é um movimento que vem chamar o arrependimento. Esse é o fato novo. E essa que é a quebra de paradigma. Você não entra vamos fazer um rito de iniciação. Não é o batismo com João. O batismo de João é o seguinte, olha, você se arrependeu, então a gente vai te batizar. Mas se você manter uma vida de arrependimento, aí você pode ser redimido do juízo. Essa é a lógica dele. Não é uma lógica de tipo assim, como alguns pensam. A gente batiza e batizou, você está salvo. Não é? Porque a ideia é quase essa para alguns, uma interpretação equivocada. Mas não é isso. A porta de entrada para a mensagem de João é o arrependimento. Então você reconheceu que você é uma raça de víbora? Então a gente faz o quê? Se arrepende. Aí volta aí o arrependimento. Aí batiza. Fala, Wagner. Aí batiza. Você ia falar? Não, eu estava ouvindo vocês falarem de João e essa figura excêntrica. Ele é uma figura excêntrica do Novo Testamento ali, que prepara o caminho para Jesus. Não sei o quê. Mais você, nunca mais. Mas o que mais me chama a atenção... Segura aí o arrependimento. Não perde a linha. Arrependimento. Mas o que mais me chama a atenção é o próprio testemunho de Jesus posteriormente em relação a João Batista. Mateus e Lucas vão trazer essa afirmação de Jesus, que Jesus fala assim, ó, dos nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista. Sim. Né? Então, meu amigo, o cara tinha alguma coisa, um chamado, ele foi visto por Jesus. Jesus testemunhou dele. Depois de sua morte, falou, dos nascidos de mulher... Era tão crente que até no ventre da mãe pulou. Né? Exato. Só que Jesus é tão... O Evangelho de Marcos vai ter um momento que vai falar assim que ele era cheio de compaixão. Algumas vezes vai aparecer isso. Jesus era tão assim, e é tão assim, que nesse mesmo texto dos outros evangelistas que fala que dos nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista, mas aí vem uma vírgula, mas todo aquele pequenino do reino de Deus é maior que João Batista. Né? Jesus não trabalha com pirâmide hierárquica. A pirâmide de Jesus é linear, assim, não é uma pirâmide, todos somos irmãos no reino de Deus. Né? Mas voltando a só essa questão para a gente seguir aqui, então o batismo é essa experiência que João vem apresentando, que não é como as pessoas entendiam na época. Só que é interessante que é uma mensagem tão poderosa e o arrependimento é uma mudança de um estado emocional, espiritual, é uma transformação de expectativa de vida que faz com que as pessoas, os moradores de Jerusalém, passem a procurar João Batista para confessar os seus pecados, porque eles entram pelo caminho do arrependimento e aí sim eles querem se batizar. Então, o fato novo, o batismo, não tem nada de especial. O que tem de especial aqui é o arrependimento da mensagem. O batismo não tem nada de especial. O especial está no conteúdo do que João está falando. E ao anunciar justamente este que viria após ele, que é isso que o texto vai dizer, né? Cara, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Isso é especial demais. Então as pessoas se aproximam do caminho aqui, da mensagem do Batista, não para serem iniciados num grupo.
Eles não estão querendo fazer parte só de um grupo. Eles escutam fato novo. Eles se arrependem, passam a confessar os seus pecados e são inicializados. É como se o batismo fosse parte do que já está acontecendo. Só isso. A tradução viva, ela é interessante, porque ela diz assim, olha, está interpretada, parece, né? Ela diz assim, olha, esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados. Todos deviam ser batizados como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Então, é legal porque ele está dizendo assim, olha, você está mostrando no ato batismal, no caso de João, de forma específica, que você está voltando as costas para o pecado. É interessante porque você está demonstrando aquilo que a gente sempre fala da ideia da metanoia, que é a mudança de mente, né? É a transformação. Então, a mensagem de João, ela era tão poderosa que ela fazia com que as pessoas entendessem e resolvessem abandonar os pecados. Não que nunca mais pecariam, não, nada disso. Não é isso. Mas é que elas iam decidir se voltar, não no sentido do pecado, mas contra o pecado. Aí a gente tem um caminho sendo aberto, né? Aí você tem um caminho sendo aberto e uma preparação de fato para posteriormente Jesus chegar com a sua mensagem muito mais abrangente. Deserto, né? No meio do deserto. E o João, o bicho é doido, né? Se veste com roupa esquisita, come mel, né? É assim que o texto fala, né? Uma figura excêntrica. Bem excêntrica, né? A gente pode Avançar, claro. avançar, né? Calma, Wagner. Não, eu tô calmo, eu só falei, claro, vamos. Pode avançar. Calma. Começamos agora. Claro. Calma. Então, o texto vai continuar na nossa leitura, né? Que a roupa de João era feita... Nossa, não estou enxergando. De pelo de cabelo. De pelos de camelo. Usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Isso. E João pregava dizendo... Quer falar uma coisa sobre essas roupas aqui? Não, eu não tenho nada simbólico. Não. Alguém pode... tem os pregadores, né? Não, porque simboliza isso, simboliza aquilo. Claro que pode simbolizar um monte de coisa. Principalmente quando você alegoriza a roupa, o mel... enfim, o gafanhoto, dá para você fazer muitas alegorias do texto. Dá para você dar nome até para as pedras que Davi tirou. Você tá doido? E tem gente que dá, né? E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele. Ele não tá nem aí. Vem aquele. Aí é lindo, hein? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Vocês estão se arrependendo com a mensagem que eu estou pregando aqui, né? Mas depois de mim, vem alguém que é mais poderoso. Cara, se eu já estou parando para te ouvir, Tá maluco. e eu quero o que você está me oferecendo, aí você está dizendo que vai vir alguém que tem mais para me oferecer? Que eu não sou digno nem de desamarrar sandália. Cara, isso é maravilhoso. Eu acho que o João Eu Batista... batizo com água. Eu acho que o João Batista dá um exemplo extraordinário para quem prega, né? Não é para você falar de você, não entendeu ainda, né? É verdade. Não é? Ó. Eu acho que é simples a mensagem. Ó. O texto é simples. Você que está ouvindo aí, ó, pregador, Pega escuta essa. aí, ó. Ó, por favor, recorta essa parte do vídeo e manda para os pregadores de plantão aí, ó. Que fala que quando eu fiz, quando eu preguei, quando eu orei, quando eu curei, aí arrependai-vos. Não existe, tá, gente? Tô brincando aqui. Inventou agora. Tô brincando só do arrependai-vos, mas o resto é verdade. Então, é interessante porque ele está dizendo, ele está apontando para alguém, o bicho não tem jeito, né? Ele está apontando, e ele apontando para alguém, eu acho que é lindo, por quê? Porque... Renato Batista Cunha. Meu Jesus da glória, nunca fui, nunca serei. Discípulo de João Batista. A coisa é tão interessante porque ele está fazendo o que o texto bíblico faz, ele está fazendo o que a igreja deveria fazer e ele está fazendo o que todo mensageiro deveria fazer. Dizendo que eu não sou um fim em si mesmo, né?
A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja está sempre apontando para alguém. E é exatamente o que ele está dizendo. Tá legal a mensagem? Tá legal. Pô, vocês estão se arrependendo? Estão se arrependendo? Estão se batizando? Estamos se batizando. Mas, olha, não sou eu, não. Não Vem sou alguém. eu, não. Vem alguém. É alguém que está vindo aí depois de mim. E, meu, isso é extraordinário. Isso é uma coisa do cara saber qual é a função dele. O que é que ele está fazendo? É uma capacidade de enxergar quem você de fato é e você dá uma segurada no ego fantástica para mim. Porque o cara está dizendo, não. A mensagem não é de mim. É de alguém que está vindo aí. Mas esse cara daí, ele é tão extraordinário, ele é tão grande que, se vocês estão me achando grande, como o texto que o Wagner disse, não houve homem como ele, esse cara é muito maior do que isso. Então, ele está falando de uma grandeza e de uma dimensão de mensagem, de ser, de pessoa, de tantas coisas, que é muito para além do que as pessoas que estão ali ouvindo ele podem imaginar e experimentar. Vão experimentar posteriormente, porque são contemporâneos de Jesus. Mas é uma dimensão muito extraordinária que eu acho que, se todo mundo, ou todo pregador contemporâneo que já tem algum tipo de poder ou já fez alguma coisa que achou que era extraordinária, tinha que ter essa mensagenzinha colada no automóvel, né? Volta pro Batista, né? Volta pro João Batista. Volta pro Batista. E é interessante porque o versículo 8, ele fala: e eu os batizo em água, com água, mas ele vai batizar com o Espírito. Dá essa ideia, continua nessa lógica de que, assim, eu batizo com algo que é concreto, que é visto, visível. Eu posso palpar, sentir. Ele vai batizar com algo que eu não tenho condições, capacidade. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso é revolucionário, porque o que esse cara está falando? Batizar o batismo que a gente conhece, que tem tradição, que o judaísmo já faz, outras religiões fazem outros tipos de batismo. Sempre tem um elemento. E qual elemento é esse, né? Então, ele inova no sentido do batismo. E assim, é interessante a continuação, porque quem chega para se batizar é o próprio Jesus. Por que Jesus foi se batizar? Nós não estamos falando que João batizava por arrependimento? Do que Jesus está se arrependendo, né? Eu não sei o que vocês pensam disso. Não, a gente tem produções e respostas lógicas, assim, que a teologia já deu, né? Não, Jesus era um homem perfeito e ele deu o exemplo. Simples assim, ponto. A explicação básica, assim, para não levantar poeira, nada, é essa. Jesus era um homem perfeito e seguiu a cartilha e ele se batizou para dar o exemplo. Sim. Tinha necessidade? Não precisava. Se o batismo era de arrependimento de João, não. Mas ele batizou. E é interessante que o batismo dele, por mais que ele não precisasse, foi autenticado. Porque assim que ele sai da água, acontece um fenômeno, né? Acontece algo extraordinário. Mas acho que aí que está o ponto, né? Essa autenticação, ela valida, e ela também é uma reprodução de episódios que já aconteceram no Antigo Testamento. Se você pegar alguns acontecimentos, por exemplo, Abraão vai sair da casa de Ur dos Caldeus, e ele sai validado por uma voz especial. Sim. Isaac tem teofanias das mais diversas com Deus, de autenticidade. Sim. Você tem Jacó, com a escada que ele luta com o anjo e perde, né? Aí você tem outros exemplos, sempre validando a pessoa, né? E aqui a validação está sobre o Filho de Deus, que é identificado por Marcos. Princípio,
do Evangelho, Jesus Cristo, ele é homem, ele é filho de Deus. Mas ele é filho de Deus porque eu estou falando? Ele é filho de Deus porque o profeta João, no meio do deserto aí, está falando? Não, existe uma validação que vem sobre ele, uma confirmação que vem sobre ele, que dá testemunho de tudo isso. Aqui nós temos a Trindade, aqui não sei o que lá. Aí é outra coisa, isso é construção nossa e não tá, o texto não está falando isso. Cremos na Trindade, tá? Sim. Cremos na Trindade. Sim. Cremos na Trindade. Mas é bonito porque o texto é simples, né? E o mais bonito no texto não é só a autenticação que o batismo traz sobre Jesus. É a maneira que esse elemento espiritual e divino acontece e valida Jesus. O homem, né? O ser humano. A pomba, a voz do céu, e aí não vem a voz do céu dizendo: este que anda agora tem todo o poder. Este que anda agora está cheio do azeite. Azulejo. Esse que anda agora é canela de fogo. Não. Este que vem é o Filho amado em quem eu tenho me agradado. Cara, isso é sensacional. Não é qualquer um, não. É meu Filho amado que eu tenho me agradado. Me parece que o João, ele faz o caminho inverso da relação de filiação, né? O João faz o caminho inverso da filiação porque eu acho que a mensagem ela é interessante nessa questão, porque você consegue perceber que a lógica da genealogia de João aqui ela é invertida em Marcos, porque quando ele não vem trazendo a filiação genética e humana, percebe? Ele vem demonstrar a filiação divina. Sensacional. E o que é mais interessante é que se a gente olhar para a filiação de Jesus a partir do batismo, o que o João está dizendo é a mesma coisa, mas ele está dizendo assim: Jesus quer tornar vocês filhos dele a partir do batismo com o Espírito Santo. Então, a imersão de Jesus é a demonstração daquilo que Deus vai fazer com a igreja posteriormente. Não é por genealogia e por da onde que você nasceu. Porque tem uma parte, não lembro se é em Marcos, se é em Mateus ou Lucas, que ele vai dizer assim: vocês acham que porque vocês são filhos de Abraão, vocês não precisam se arrepender? Ele chama todo mundo de raça de víbora e sai esculachando. Porque até de onde quiser pode nascer filho, aí a fala de Jesus. Mas o que ele está querendo dizer é que aquele que se arrepende, que é o filho. Sensacional, né? Aquele que se arrepende, que recebe do Espírito. Então, a coisa é coisa interessantíssima. Deus está mostrando dentro de poucos versículos aqui uma coisa tão legal que não é pela lógica aquilo que a gente estava falando quase agora. Não é porque é filho de pastor ou filho do irmão da igreja, ou o que quer que seja, mas é por causa do arrependimento. É por causa da presença, da nossa imersão no Espírito Santo. Isso é lindo, cara. Isso é, assim, para mim é extraordinário mesmo. E é tão extraordinário nesse contexto em que a mensagem está sendo pregada. É um contexto que se crê em muitas coisas. Existem muitos caminhos, existem muitas mensagens, existem muitas formas de crer, de acreditar. E aí Marcos vai desenhar essa conexão de Jesus com o princípio de todas as coisas, que ele é divino, e aí o pai dele vem e reconhece ele entre os homens e na história humana como filho amado em quem ele tem se agradado, né? Isso é muito bonito. Só que o texto vai continuar e vai dizer agora que esse filho amado, em que é divino, não é poupado das dificuldades da vida. Esse filho amado que é divino, que é o princípio do Evangelho, identificado como filho de Deus, agora o Espírito que está falando aqui
e todos estão ouvindo, na verdade, e aí não vamos entrar no mérito de quem ouviu, quem não ouviu, se foi só Jesus, se foi só João Batista, ou se foi só Marcos. Aí é uma outra briga, é uma briga e uma discussão para outro momento, né? Mas, enfim, tem essas questões. Mas o fato é que Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto, onde fica 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ponto. Só que aí o texto traz um detalhe que eu passo a bola para vocês. Olha só. Quem estava? Jesus. Com quem? Com as feras e com os animais. Com as feras e com os animais. Se eu não me engano, os evangelhos de Mateus ou de Lucas vão colocar essas feras aqui numa condição, vão apresentá-las com muita violência, com algo muito perigoso. Ele não estava com eu ia falar. Calma, Ele estava com as ovelhinhas, com os cabritinhos. Meu Deus do céu. Ele não estava ali. Pegou a chocarrice no menino agora. Vai entender. Eu me lembrei de uma bobeira. Ele não estava, ele não foi para um monte, para um deserto, onde tinha os pastores com os cabritinhos, com umas ovelhinhas, tudo certinho. Eu falei que não era. Tudo bonitinho e tal. Ele não estava com as ovelhinhas ali, dos É mensagem subliminar, Wagner. Essa é subliminar. Não sei. Essa é subliminar. Graças a Deus. Mas Fui poupado. Mas você percebe que o texto... Perdeu nada. Não perdeu nada. Mas o texto está dizendo que o Espírito conduz para ser tentado. Reforçando aquela ideia da tentação que vem de Satanás. Não vem de Deus, tá, irmãos? Não. Mas nesse lugar de tentação, Jesus está coexistindo entre feras e anjos. Essa é a realidade da vida. E aí, não é? Na leitura do Fernando. Desfecho. Na leitura do Fernando. Serviam. Calma, Wagner. Calma. Calma. O que é? Aí é mensagem prática. Estou aos pés do rabinato. Não, Renato Batista Cunha. Olha. Não, eu gostei mais do João Wagner. É legal. João Wagner também. Não, João Marcos Wagner, né? O Wagner Marcos Wagner. O que é legal aí, aqui a gente tem a mensagem prática, né? Para a vida, né? Porque se arrepender dos seus pecados e ser cheios do Espírito Santo é a receita para encarar a vida, né? Porque aí você vê Jesus, exatamente, você vê Jesus enfrentando as adversidades do início do ministério cheio do Espírito Santo. Legal. Então, essa é uma dica prática para que a gente não se encha do Espírito Santo para pregar, para cantar, para se apresentar. Também, né? Mas se encha... Desculpa, eu acho que é porque estamos buscando e estamos sendo cheios do Espírito, a gente tem... Na vida, a gente prega, a gente canta, exatamente. Mas não é por uma coisa por conta da outra, para a outra, né? Sim. Mas é apresentado nesse contexto. Hoje, então, mas como é que é a vida dele com Deus para pregar? Quanto tempo ele passa orando para pregar? Mas não é quanto tempo a gente está cheio. Quanto a gente está cheio de Deus para viver, né? Para enfrentar a adversidade da vida. Então, eu acho que a dica no finalzinho do texto fica muito boa para a gente entender que cheios do Espírito Santo é que a gente consegue suportar, né? Não vencer, suportar a adversidade da vida. Fala, Wagner. Tu és meu filho amado. Eis que te digo, Renato, Fernando. E o legal dessa fala desse movimento da Trindade no batismo de Jesus e ouvir Deus falar, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrado, a gente
pode aplicar aos filhos de Deus, de modo geral. Nós temos que ouvir de Deus na caminhada da vida que nós somos amados, porque de fato nós somos. E todo filho amado de Deus, Deus tem prazer nele. E todo aquele que Deus tem prazer nele é servido de Deus. Deus não é que Deus está servindo ao nosso bel prazer, assim, não. Mas nós sabemos que no segmento de Jesus nós não estamos sozinhos, e por não estarmos, é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. E a mesa lá, né? A mesa. É a mesa, porque você tem o arrependimento, eu estou à porta e bato, né? Então é a ideia. Ouviu a mensagem, se arrependeu, você foi cheio do Espírito Santo, nas adversidades da vida, Deus ceia com a gente, né? E ele faz essa partinha que você está falando. É isso. E ao final, os anjos o servem. E aí eu encerro minha fala dizendo, né, que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. E diferente do povo de Israel, que foi conduzido ao deserto por Deus, o povo sucumbiu. Mas Jesus no deserto não sucumbe. Jesus no deserto não sucumbe. Porque ele não cede às tentações das suas próprias vaidades, dos seus próprios desejos, daquilo que Satanás estava... Nós sabemos o que o diabo estava oferecendo para ele. Porque os evangelhos registram, mostram para nós o que Satanás oferecia para eles. E Jesus não sucumbe às tentações, às propostas que têm a ver com o próprio coração humano, com os próprios desejos humanos. Então, quando a gente está no deserto e a gente encontra esse caminho no meio do deserto, do arrependimento, a gente vai conviver com feras e com anjos. A diferença é que se estamos no caminho do arrependimento, os anjos nos servem e a gente não sucumbe com as tentações do deserto. Estamos cheios de Deus, né? Estamos cheios do evangelho, da boa notícia que surge no princípio da existência, né? Eu encerro a minha lembrando do Salmo. Amém. Acaso poderia o Senhor nos preparar uma mesa no deserto? Pois é. É isso aí. Tá doido, hein? Jesus amado, bom demais. Deus abençoe vocês. Próximo encontro, estejam conosco. E eu espero vocês aqui nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Estamos juntos, misturados. Que Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo continue falando aos seus corações. Amém. E que Ele toque, enfim, profundamente na vida de vocês, assim como tocou aqui no meu coração, no de vocês também. Amém. Por meio da mensagem do Evangelho. Esse princípio que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Começamos muito bem, graças a Deus. Amém. É isso, gente. Contribua na nossa igreja. Contribua na nossa comunidade, contribua, se inscreva. Compartilhe. Converta um inscrito para o nosso canal e é isso. Aí. Que Deus abençoe muito vocês. Não precisa nem dizer o quanto a gente precisa, né, gente? Pelo amor do Senhor Jesus, que tem por você e por nós, nos ajude. Nos ajude. Que Deus abençoe. Amém? Renato, você encerra? Vamos. Deus bendito, eu te louvo, Pai. Amém. Por poder estar aqui com os meus amigos e com aqueles que nos acompanham, lendo a Tua palavra, Pai. É muito bom poder perceber o quanto o Senhor tem alegrado os nossos corações, enchido a nossa alma com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue conosco, Pai. Abençoe a cada um diante das suas necessidades. Que eu e os meus irmãos venhamos ser certos, Senhor, ou estar certo de que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos enche, Pai. Nos enche para suportar as adversidades da vida e as dificuldades que todos nós estamos propensos a passar. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, nos mantenha firmado na Tua palavra. E certo, Pai, em nome de Jesus, que por meio de Cristo, todos nós, Senhor, somos estes filhos amados do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz. Amém.